Eu quero conversar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu confesso que eu não marquei se eu já preguei essa palavra aqui ou não. Eu estava ali conversando com o pastor Alberto e eu falei, essa palavra é uma palavra que arde no meu coração, principalmente no que diz respeito à renovação, a entendermos que para alcançarmos muitas situações vamos precisar extrair forças que com certeza elas não virão de nós. É muito fácil de entender quando alguém diz assim, olha, eu não acreditava que eu suportaria isso. Eu achei que eu não iria sobreviver a essa situação. Quando eu olho para a minha situação, eu digo, se dependesse de mim, meu casamento não estaria mais de pé. Se dependesse de mim, eu não estaria mais numa caminhada de fé. Se dependesse de mim, eu tinha parado os meus estudos. É muito comum nós vermos pessoas sinalizar que, se dependesse de suas próprias forças, elas não iriam muito longe. O que elas estão dizendo, nada mais, nada menos é: a minha força vem do Senhor. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. O cajado e a vara dele é o que me sustenta, o que me mantém de pé. Então, para mostrar isso a você, primeiro eu preciso que você entenda que Deus não muda. O que muda são as ações das pessoas. Deus não tem seus privilegiados, que ele diz assim, gostei de você, você vai se dar bem. Não fui com a sua cara. Você vai se dar mal. Certo? Tem gente que me parece que pensa que é assim, não. A vida é dura para todo mundo. E é lógico que a nossa vida ela é geracional. É importante nós entendermos isso. O que é isso, pastor? Pessoas aqui passaram antes de nós, nossos pais, nossos avós, nossos ancestrais. E, inevitavelmente, se eles tomaram decisões assertivas, eles facilitam a vida da próxima geração. Então você pode notar que hoje tem gente que tem uma situação socioeconômica, intelectual, um pouco mais privilegiada que o outro. E por que isso? Porque provavelmente o pai dessa pessoa, o avô dessa pessoa, já começou a fazer alguma coisa certa. Então, se ninguém deixou nada para tu, pelo amor de Deus, faça alguma coisa para deixar para a próxima geração. Entendeu? Ah, pastor, meu pai não me deixou nada. Beleza. O que você vai deixar para o seu filho? A mesma coisa que meu pai me deixou. Nada. Aí não pode. Entendeu? Nós temos que pegar o nosso teto e transformar ele num piso para a próxima geração. E como é que nós vamos fazer isso? Com a vida no altar. Porque está cada vez mais difícil. Não pensa que é só para você não, meu filho. Numa linguagem carioca, a chapa está quente. O bagulho está doido. Certo? Então, a vida está exigindo de nós cada vez mais renovo. Certo? Faça como, por exemplo, é muito legal quando você não tem dinheiro para encher o tanque do seu carro. Por quê? Porque você tem que ir no posto quase todo dia para botar 30. Às vezes você até fala assim, enche o tanque aí com 30. Vai que a sua fé está grande, né? E qual é a vantagem disso? É que quando você não enche muito, você tem que ir ao posto diversas vezes. Na nossa vida espiritual é muito melhor não encher o tanque, para nós irmos no posto, renovarmos as nossas forças, todos os dias, ao lado do nosso Senhor. Então eu não sei se você entrou aqui fraco, desanimado, triste, aborrecido. Eu só sei que você vai sair daqui, meu filho, voando. Amém? Você vai sair daqui, pode aparecer o que quiser, que você vai falar, rapaz, acabei de vir do posto. Só botei 30. Mas lá tem mais. Se me fizer usar os 30, eu volto. Certo? Então é importante nós entendermos que
Deus não muda, quem muda são as pessoas. Certo? Bom, vamos lá aqui. Isso aqui, eu tenho uma Bíblia aqui. Bom, o Deus aqui da Bíblia é o mesmo Deus daqui? Sim ou não? Não é? Então, por que acontecia coisa aqui que não acontece aqui? Porque pessoas faziam coisas aqui que nós não estamos fazendo aqui. Quando nós começamos a fazer coisa aqui, que o pessoal fazia aqui, começa a acontecer aqui. Note que eu não vim para esclarecer. Eu vim para confundir. Certo? Deus está esperando, sua vida está esperando você fazer alguma coisa para que o extraordinário se manifeste a seu respeito. Aprenda uma coisa, certo? Para Deus, Deus pergunta ou te orienta a ir. Para a sua provisão, Ele não pergunta nem orienta, Ele ordena. Você entendeu? Quando Deus diz para Elias ir a Querite, ele podia dizer que não ia, sim ou não? Sim ou não? Claro que podia. Mas quando Deus disse para Elias, eu já falei com o corvo para levar pão e carne para você, o corvo podia escolher? Sim ou não? Não. Mesmo que Elias não fosse, o pão e a carne estavam lá. O que Deus está dizendo? Que você pode até não ir, mas a sua bênção foi liberada. Aí é com você. A sua vitória foi liberada. Então nós precisamos parar de arrumar desculpa. Ah, pastor, sabe o que é? Você não sabe da minha vida. Eu sofro muito, sabe? O culpado é o meu pai, a esquerda, a direita, o centro, o diabo, a sogra. Todo mundo é culpado. Culpado de quê, filho? Do seu fracasso? Ah, realmente você tem motivo para fracassar. Olha, eu concordo que você é um fracasso realmente. Que história é essa? Qualquer justificativa que justifique o nosso fracasso, ele continua sendo fracasso. Arruma uma justificativa para o seu sucesso. É isso. Então eu vim te animar hoje. Vou contar histórias de pessoas que provavelmente nem se conheceram. Mas eu preciso abrir o texto com Lucas 1:37. Então abra a sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 37. Vai ser rapidinho, vai ser com anestesia, quando você vê já acabou. Lucas 1:37. Quem achou, diga amém. Então lê. Sabe por que a maioria do pessoal riu? Porque falou que achou e nem abriu a Bíblia ainda. Esse dia eu estava num culto, pessoal distraído. Eu falei, quem quer ir para o inferno diz amém. Lotou 2 ônibus. Falei, o povo tem que andar mais. Vamos lá? Lucas 1:37 diz o quê? Por quê? Porque para Deus, porque para Deus, porque para Deus, feche seus olhos, Pai, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, toda distração, todo impedimento caia por terra, teu Espírito tem liberdade de agir, curar, libertar, manifestar o teu poder, restaurar famílias pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Isso. Porque para Deus nada é impossível. Esse é um diálogo que um anjo está tendo com Maria. Quando o anjo vem dizer para Maria que Maria vai ser mãe e Maria era virgem. Eu imagino Maria pensando, não sei se ela falou com o anjo, seu anjo. Vou explicar um negócio para o senhor aqui, que o senhor é anjo, o senhor não sabe como é que funciona esse negócio. O senhor é lá do céu. Lá não faz filho. Ó, aqui na terra é o seguinte: para ter filho tem que ter um relacionamento sexual. Entendeu? Então eu vou falar para o senhor, não vai rolar. Porque eu sou virgem, disse Maria. Aí o anjo disse:
Pois é, dona Maria, que a senhora que não entende as coisas. Entendeu? Essa mente limitada da terra. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, o menino que vai nascer, certo? É extraordinário, porque para Deus nada é impossível. Maria falou, então estamos juntos e misturados, vamos embora. Aceitei o projeto. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas eu preciso que você acredite e haja de forma assertiva para reverter a situação. Se lhe faltar forças, o altar tem, certo? Aos pés do Senhor você sempre vai encontrar força para superar suas adversidades. E aprenda uma coisa nessa vida: as maiores vitórias que você vai ter sempre vai vir embalada em dores, em perdas, em crises. Qualquer um que olhasse para o gigante diria o quê? Ele é um problema. Eu em desafiar o Golias, você é doido, rapaz? O cara grande daquele jeito, matou um montão de gente, agora está pedindo aí para lutar com um, que lute com o outro, comigo não. Eu tenho família e filho. Até que chegou um garoto lá e falou assim, qual é desse grandão aí? Alguém falou, está querendo aí lutar com homem, mas não está ruim de arrumar homem aqui. Davi falou, ele é grande, né, rapaz? Benza a Deus. Quase matou a mãe dele quando nasceu. Que era grande, né? Parto normal. Sabe o que Davi falou? Fala para esse cara aí que eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Pensa nessa juventude que cantou aqui agora. Pensa. Aquele garoto falando que vai matar um gigante. O que o pessoal deve ter pensado? Ele usa droga. Menino doido, esse tal de Davi. Frequente o Cracolândia. O menino não tem juízo não. O que era Golias para Davi? A oportunidade de Davi mudar a vida dele. Pare de olhar seu problema como fatalidade. Olhe para seu problema e diz, rapaz, essa crise que eu estou enfrentando vai levar meu casamento para uma fase que ele nunca viveu. Essa crise que eu estou vivendo financeira vai me levar para uma prosperidade que eu nunca vivi. Por quê? Porque Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então pare de olhar, porque problema, meu filho, cada vez que passa, as coisas estão tão difíceis, que esse dia eu acordei de manhã, fui orar, eu falei, Jesus, o Senhor já deve ter voltado, e me deixou para trás. Porque é tanta loucura. Mas se nós aprendermos a lidarmos com esse renovo, com essa necessidade de buscar forças, vou usar texto que você nem precisa abrir Bíblia. Marcos 10, 45. Se você quiser, só anota para depois, né, olhar em casa. Marcos 10, 45. O cego Bartimeu. Quem lembra dele aqui, levanta a mão. Isso, quase todo mundo. Se você não lembra, eu vou te explicar. A Bíblia conta a história de um camarada que era cego, e Jesus está indo em direção a Jerusalém. Esse indivíduo mora em Jericó, e Jesus vem envolto numa grande multidão que busca tocá-lo, chamar sua atenção. E Bartimeu, ele é um cego de nascença. Ele está à beira do caminho buscando reter recursos das pessoas que passam em direção a Jerusalém, com o coração aberto, para dar a ele um donativo, alguma coisa. Por isso ele não fica em casa, porque apesar de suas limitações e de sua cegueira, Bartimeu é um lutador, é um cara que vai para a vida para voltar todos os dias, sabe ele, cego, mas com alguma coisa que supra a sua necessidade. Ele é alguém que mesmo depois de um dia de mãos vazias, ele precisa voltar novamente, porque assim é a vida. Por isso Jesus chamou para a base de seu ministério 4 pescadores. Se tem uma qualidade excepcional num pescador, é a habilidade de voltar de novo para o mar, depois de um dia, 2 dias ou mais, sem pegar nada. Mas ele não pode esmorecer, ele não pode se dar o luxo de desistir. Ele vai lavar suas redes e na noite seguinte ele volta para o mar. Isso é a vida. A porta não abriu para você hoje, você está batendo amanhã. E se ela não abrir, você vai continuar, porque você não desiste. Você vai adiante para a conservação da alma. É assim que funciona. Isso é a vida, não é só sua não. É que talvez você não tenha aí a liberdade de conversar com as pessoas.
Bartimeu é aquele que todos os dias vai para a margem do caminho. Até que um dia ele está quietinho e de repente um alvoroço. Uma multidão começa a passar, ele começa a ver o movimento das pessoas, os passos, talvez algumas conversando sobre seus problemas. E quem é que está no meio de tudo isso? Jesus. Jesus está ali. Bartimeu não pode ver, mas a fé dele é aguçada, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo, e a notícia de que Jesus está fazendo já chegou aos ouvidos de Bartimeu. E Bartimeu sente que pode fazer parte daquele momento. Quem sabe Jesus pode parar para dar atenção a ele. Mas como é que isso vai acontecer? Ele é cego. Há limitações em seus movimentos. E aliás, a multidão que rodeia Jesus também tem problemas. E eu aprendi uma coisa nessa vida: o maior problema é o meu, porque sou eu que tenho que resolver. Se você deve 100 mil e eu devo 1000, para mim, os seus 100 mil, tu se vira. Eu só quero meus 1000 para pagar minha conta, porque o maior problema é o meu. É assim que funciona. Então a multidão estava lá, cada um com o seu problema. E Bartimeu não pode chegar lá, porque a multidão está lá, e ele está na beira do caminho, sentadinho. Jesus está passando, e ele diz: eu vou chamar Jesus. Chamar para quê? Será que Jesus vai parar para ouvi-lo? Provavelmente ele nem ouvi-lo vai. A multidão está fazendo barulho, e cá convenhamos, quando está todo mundo em volta de uma celebridade, normalmente nesse caso, o que acontece? As pessoas vão falando o nome dele. Não, Jesus, ô Jesus, Jesus, tira um selfie aqui, Jesus. Todo mundo estava chamando. E Bartimeu lá de longe começa a gritar: filho de Davi. Presta atenção. Ele chama Jesus por um nome messiânico, o que indica que ele está procurando fazer algo que ninguém está fazendo. Se tem uma coisa que Bartimeu não é bobo. Já que todo mundo está chamando ele só de Jesus, ele está: ô filho do Davi! Uau! Tem misericórdia de mim, poxa. Tem misericórdia. E aí ele está perto de umas pessoas que diz para ele o quê? Fica quieto aí, Bartimeu, que eu vou lá chamar Jesus para você. Você é gente boa. É isso que o pessoal falou? O que o pessoal falou? Cala a boca, Bartimeu. Cala a boca, Bartimeu. Cala a boca. Se puder, sabe o que eles diriam? Se enxerga. Mas o texto não cabe aqui no contexto. Se enxerga, Bartimeu. O cara é popstar. O cara está no topo da cadeia alimentar e você está lá no final. Ele não vai te... Presta atenção. Que palavra animadora. Pensa se fosse eu ou você escutando isso. Cala a boca, Cláudio. Ele, sabe o que eu ia falar? Cala a boca, vocês estão onde? Ainda bem que eu não estou vendo, senhor. O senhor sabe o que faz. Cala a boca vocês, seus miseráveis, que ao invés de me ajudar, fica me... Eles poderiam fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas se eles fazem isso, o que acontece? Jesus vai embora. Ele perde o time. Sabe o que isso indica? Que você não pode perder tempo com o que estão falando. Se acha que você vai alcançar, se não acha. Você não tem que ficar contando com a opinião dos outros. Você não precisa da opinião dos outros para você vencer. A vitória que você busca está dentro de você. Bartimeu não perde tempo discutindo com as pessoas que pensam que ele não vai alcançar. Enquanto está todo mundo gritando, ele se renova. Ele pega forças e diz: ô filho do Davi! Olha eu aqui, poxa! E o pessoal cala a boca. E ele: o filho do Davi. E ele gritava mais alto, porque Jesus ficava cada vez mais. Quando de repente Jesus parou. Parou. E alguém deve ter perguntado: o que eu ouvi? E parou. Ele falou para o seu discípulo assim: escuta aí o filho do Davi.
Sou eu, filho de Davi, né? Segundo o profeta Isaías, que escreveu a meu respeito. Eu vou esperar aqui. Chama o cara que está gritando, filho do Davi. E ele continuou gritando, porque senão o discípulo não ia achar. Filho do Davi! E eu imagino o discípulo. E o pessoal ainda está perguntando lá por que ele parou. Um discípulo foi lá e falou: grita não. Já escutou você. Entendeu? Aliás, é porque você não está vendo. Já faz tempo que eu saí de perto dele. Isso te lembra alguma passagem bíblica? Que um anjo diz para o profeta: quando você começou a orar, Deus já me deu ordem para sair de lá, para vir atender. Ele já liberou anjos a seu respeito. Você não está vendo, mas sua família vai viver um milagre, seus negócios vão viver um milagre. Deus tem cura, Deus tem coisas extraordinárias para fazer. Agora ele está lá e diz: segura aqui, o Bartimeu. Vamos lá, que ele está te chamando. Pensa, o Bartimeu passando. E as pessoas que estão lá ao redor de Jesus, tudo olhando. E o discípulo falando: dá licença aí, gente, dá licença aí. Dá licença. Credenciado passando. Dá licença. Quem é? É um camarada aqui, ó. E ele não pode olhar. E aí ele bota lá na frente. Aí ele pergunta, Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? Eu fico imaginando o pessoal da multidão perguntando: quem é ele? É parente de quem? Vocês entenderam? O que ele fez para estar aí? Ele fez o que ninguém está fazendo. Sua vida, seu casamento está esperando você fazer para sua esposa o que você nunca fez. Seus filhos estão esperando que você faça o que nunca fez. Sua vida financeira está esperando que você faça o que nunca fez, para ela te dar o que nunca te deu. Pessoas estão querendo fazer a mesma coisa e obter resultados diferentes. Jesus falou: perdoados estão os teus pecados. Eu imagino o Bartimeu falando: perdoados estão. Nossa, não foi isso que eu vim buscar, não. Mas já é um bom negócio, né? Perdoados estão. E logo em seguida ele viu. Ele podia ir voltar lá na beira do caminho também, não podia? Pensa ele agora lá na beira do caminho. Lembra de mim, gente? Estava aqui igualinha mesmo aí, gritando: filho do Davi, filho do Davi, filho do Davi. E o que vocês falaram? Ele não vai te ouvir, menino. Ouviu. Curou. Agora eu estou curadinho, ó. E dá licença que vocês continuam na beira do caminho, mas eu vou atrás dele, porque ele mudou a minha vida. E é a ele que eu vou seguir. É importante nós entendermos que às vezes nós vamos lutar por situações que os outros vão dizer que não tem mais jeito. E não faz isso não. Tem uma história muito legal que eu gosto de um garoto. Na verdade, nessa época de junho, julho, né, tinha aquelas festas onde colocava aquele mastro grandão assim, e colocavam sebo nele, e colocavam normalmente um prêmio, e botaram lá um poste de 15 metros com 500 reais. Pensa. O pessoal subia e escorregava, subia, escorregava, esfregava areia no peito, subia, escorregava, e ninguém apanhava os 500 reais. De repente chegou um garotinho feio, magrelinho, sem camisa, só de short, agarrou ali, subiu 5 metros, escorregou. Subiu de novo e o pessoal falava: vai cair, vai cair. E ele foi subindo, escorregou. E o pessoal: não vai dar, o pessoal já tentou, gente mais forte que você. E o garotinho segurava e subiu. Não é que o menino subiu lá e se apoiou os 500. Desceu rápido e saiu correndo para casa. Aí estavam fazendo uma cobertura lá, uma matéria. E aí uns repórteres procuraram saber quem era aquele garoto e foram na casa do garoto. Acharam o pai dele e falaram: aqui mora o garotinho
que apanhou os 500 lá, falou, olha que meu. Queria entrevistar ele. O pai dele falou, não vai ser possível. Não, mãe, é uma entrevista rápida assim, nós não vamos, é rapidinho, vamos tomar o tempo dele, não. O pai disse, não vai ser possível. Mas por que não vai ser possível? Porque nós queremos falar com o garoto. É que ele é surdo e mudo. Quando o pessoal estava dizendo não vai conseguir, ele não escutava. Você está dando ouvido a quem não deve, por isso você não está alcançando. Para de dar ouvido a Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, as pessoas que Ele tem colocado do teu lado. É difícil sim, mas não é só para você não. Bartimeu morreu cego, sim ou não? Sim ou não? Isso. Olha para mim agora que eu quero falar a segunda história. Marcos 7:24. Eu amo demais essa mulher. A Sirofenícia, lembra? Jesus saiu dos termos de Tiro de Sidom e entrando numa casa não queria que ninguém o soubesse, mas ele não pôde esconder-se porque a mulher cuja filha tinha o espírito imundo foi e lançou os seus pés. Essa mulher era grega, Sirofenícia de nação, e rogava para que expulsasse sua filha o demônio. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A mulher falou, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos filhos. Jesus disse, mulher, por esta palavra pode ir para sua casa que o demônio já saiu da sua filha. E a mulher indo para casa achou a menina deitada numa cama e o demônio já tinha saído. Olha para mim aqui, presta atenção. Pensa numa mulher maneira, essa. A garotinha dela está endemoninhada, é num ninho de demônio. A garotinha doidona. Aí ela deixa a filha em casa e sai para procurar quem? Para procurar quem? Para procurar quem? Fala assim, o chefe dos crentes. Isso. Eu imagino ela toda animadinha, nossa, ele é bonzinho. Vou chegar lá, vou falar com ele, minha filhinha tem um demônio lá, só podia expulsar. Ele vai falar, claro, minha senhora. É para isso que eu vim, expulsar os demônios? Sai, demônio. Porque tem gente que acha que vai ser fácil demais. Todas as expectativas não correspondidas têm tendência a gerar frustração. Cuidado com o modelo que você determinou para Deus fazer, porque Deus costuma não fazer. É isso aí, irmão. Do jeito que a gente quer. O Naamã saiu leprosinho de casa. Falou assim, nossa, vou chegar lá na casa do profeta, o profeta vai sair, levantar a mão para o céu, tocar a mão na minha lepra, vai orar e a lepra vai desaparecer. Nossa, que lindo. Ele chega na casa do Eliseu, o Eliseu diz para o garoto, vou atender esse leproso, não. Manda ele tomar banho no Jordão. Quando ele escutou, vai tomar banho, 7 banhos. Naamã falou, vou embora, porque não era isso que eu queria ouvir. Mas ele andava com gente boa. Sabe o que os caras falaram? Naamã, deixa de palhaçada, Naamã, já estamos aqui, a água está aí mesmo, suja ou limpa, vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O problema é que nós queremos fazer um modelo para Deus agir, e não é você que é Deus, é Ele faz do jeito que quer, na hora que quer, da maneira que quer, você está entendendo? Apenas obedeça. A mulher chegou lá e falou, ô Jesus, estou com uma garotinha lá em casa, demoniadinha, doidinha da vida, nossa, e queria ver se o senhor expulsava o demônio. Jesus falou, minha senhora, deixa eu explicar uma coisa para a senhora, eu não vim para os gregos, eu vim para os judeus. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Chamou ela de quê? Não, fala para mim, dona, de que ele chamou a dona que ele cure? Cachorra, cadela. Chamou ou não chamou? Chamou. Era uma coisa normal. Normal porque não é tu. E você sabe o que é pior? É que se você vir aqui pedir uma oração e o pastor Samuel diz, não vou orar porque você é uma cachorra, sabe o que você fala? Você vai para casa, dobra o joelho e fala, Jesus, o pastor Samuel me chamou de cachorra, sim ou não? Mas se Jesus te chama de cachorra, tu reclama com quem? Ela poderia falar, cachorro. Eu tenho educação, senão eu ia falar quem é cachorro.
Gente, essa palavra, presta atenção, não tem a ver com a mulher, tem a ver com os discípulos. Me parece que o que Jesus está dizendo é, eu sei quem essa mulher é, eu sei o que ela suporta. Eu vou fazer ela se comportar para dar uma lição nesses discípulos quando eles quiserem desistir. Quando ele falou, eu não vou fazer nada, que a senhora é uma cachorra, sabe o que ela falou? Tá legal, Jesus. Uau! Cadela sim, sou cachorra, sim senhor. Tudo bem, mas eu queria falar uma coisa para o senhor. Eu saí da minha casa para vir na sua casa para buscar a minha bênção. E eu vim aqui e só saio daqui com a minha bênção. O cachorrinho come debaixo da mesa a migalha que cai dos filhos. Sabe o que Jesus falou para ela? Aí, dona, o demônio já rapou fora. Eu não precisei nem expulsar. A notícia já chegou que a senhora é doidona. Jesus não expulsou esse demônio, expulsou? Você viu ele falando, sai agora demônio, lá na casa. Não. Quando a mulher falou, o demônio um já falou pro outro, que falou pro outro. Falou, olha maluco, vaza que a mulher é doida. Você está rindo, mas é assim que a gente tem que ser, meu filho. Esse dia eu estava pregando em São Paulo, estava o prefeito de São Paulo, estava o governador de São Paulo, estava todo mundo. E eu feliz pregando a palavra do Senhor. Desci, encontro um ladrão da alegria. O cara olhou para mim e disse, rapaz, não gosto do jeito que você prega. Eu não te engulo. Falei, ô irmão, vomita. Irmão, que história é essa? Você vai encontrar com gente que diz que você engordou, que você envelheceu. Entendeu? Tem gente que não gosta do meu cabelo, olha que lindo. Comprei. Nossa, acho melhor o senhor mais bonito careca. Então raspa a sua cabeça e fica careca você, porque eu não gosto. Meu irmão, você tem que saber quem você é. Reconhecer sua identidade. Você lembra quando o anjo conversa com Jacó? O que ele pergunta para Jacó? Como é o seu? O anjo sabia o nome de Jacó? Sim ou não? Sim ou não? Mas por que ele pergunta? Porque a última vez que perguntaram para Jacó, ele disse que era Esaú, não sabia quem ele era. Está na hora de você descobrir quem você é. E muito mais do que quem você é, o que você representa para Deus. A mulher se posicionou e falou, ai Senhor, vim aqui para buscar e vou levar. Entendeu? Quero uma migalha que cai da mesa. Jesus falou assim, então toma, dona. Vai para sua casa que o demônio já saiu daquela garotinha. Rapaz foi lá e falou assim, se ela pudesse ela falaria também, fica com Deus. Ele é o próprio Deus, nem sei como é que é isso teologicamente, deixa quieto. O que é isso? Gente que não se conhece, mas encontrou com a mesma pessoa, quem? Jesus, o que curou Bartimeu. Libertou aquela menina que tinha um demônio. Quando nós olhamos Marcos, no capítulo, não, deixa eu mudar aqui para Lucas, para adiantar. Lucas 7:11, também eu acho maneiro. Essa é legal. É o sepultamento do filho da viúva, lembra? Lembra? Jesus vem chegando em Naim e uma multidão vai saindo para enterrar um garotinho. Aí vem as duas multidões, a multidão que vem com Jesus com a vida e a multidão que vem com o defunto com a morte. Jesus vem lá, não, todo mundo feliz. E a multidão de lá chorando, o menino morreu. Nossa, que perda. E ela, viúva, perdeu o único filho que tinha. De repente as duas multidões se encontram. A cova está lá aberta para receber o garoto, o coveiro está lá esperando. Aí Jesus encontra com a mulher e fala assim, ô dona, chora não. Ela deve estar falando, chora não, chora não, chora não, chora não. Meu garotinho morreu, não chora não. Se o senhor é o filho de Deus, o senhor sabe que lá na palavra está escrito alegrar com os que e chorar com os. O senhor, aliás, tinha que estar chorando comigo. Porque a maioria das pessoas que nós vamos encontrar nessa vida só vai chorar com a gente. Ah, você precisa de um milagre?
Vou orar para Deus liberar para você o milagre que você precisa. Vá que Ele libera. Jesus passou pela história daquela mulher. Quem? O mesmo que passou por Bartimeu. O mesmo que passou pela Sirofenícia. Agora ele está em Naim. E ele diz para ela: não chora. E eu aprendi uma coisa, gente. O importante não é o que você fala, mas é quando e como você fala. Língua portuguesa tem disso. Principalmente a língua portuguesa. Uma palavra pode significar um montão de coisas. Tem palavra que não significa nada, mas explica tudo. Por exemplo, a palavra graça. Me ajude aí. Nós somos salvos pela... Mas a salvação não é de... Mas eu queria saber qual a sua. E o culto amanhã na casa da nossa irmã. Queria dizer que hoje você está uma. Queria perguntar o que você está achando. Só de uma palavra só. Mas tem palavra, por exemplo, que não fala nada, mas explica tudo. A palavra coisa. O que é coisa? Coisa não é nada, mas é tudo. Se eu falasse, estou sentindo uma coisa estranha, depois eu tenho uma coisa para te falar. Já virou até verbo, eles estão coisando. É ou não é verdade? Olha só. A minha pergunta é: o que Jesus, ou como ele disse para esta mulher? Vem ela trazendo seu filho morto. O menino está. E quem é que ela encontra? E aí Jesus diz para ela assim: chora não, dona. Ele poderia falar assim, ó: chora não, dona. Chora não. Morreu, né, seu garoto, né? Poxa, que chato. De quê? Tem gente que quer fazer até autópsia. Ele poderia também falar assim, ó: chora não, dona. Tá achando que só seu filho morreu hoje? Molenga. Foi assim que ele falou? Sabe como ele falou? Imagino eu encontrando com essa mulher. Ele falou assim: chora não, dona. Cheguei. Esse cara sou eu. Cheguei, dona, cheguei. E quem é que vem passando? O defunto. Carregado, obviamente. Isso aqui não é The Walking Dead. Certo? Vem o defunto carregado. E aí Jesus toca no defunto e começa a conversar com aquilo que estava morto. E aquilo que estava morto ele trouxe a vida. Porque ele pode fazer, ele tem poder para fazer. Eu não sei o que morreu na sua vida, ele tem poder para ressuscitar. Ele é o mesmo que passou por histórias diferentes, sim ou não? Sim. Vamos para Marcos 9. Vou mandar rápido aqui. Marcos 9, 18. Essa também é outra história. Jesus está orando no monte com os discípulos e um pai traz um menino doidão. Lembra aquele garotão? Doidão. Menino. E os discípulos começam a orar para os demônios sair. Demônio sai não. Um demônio teimoso. O discípulo fala: sai, demônio. O demônio não sai. Sai. Deu uma confusão, furdunço, tudo. E quem é que chega? Quem é que chega? Jesus chegou. O que houve aí, gente? O pessoal falou: é Jesus? Já correu todo mundo para ele. E ficou lá. Ele falou: o que houve aí nessa bagunça? O pai do garoto falou assim: ô Jesus, deixa eu explicar ao senhor. Sou eu que arrumei essa bagunça toda com meu filho. Estou com um garotinho lá, pensa. Endemoniadinho o garoto. Tem um demônio que pega nele. Jesus falou: quanto tempo? Ele já é um demônio da família. Pega ele desde garotinho já. Nem pede licença mais não. É um demônio. Sabe? É onde pega o meu filho, joga o menino no fogo, na água para o matar. Jesus deve ter falado: é o demônio do X-Men. Deve ser fogo, água. Alguma coisa desse tipo. E eu tentei. Olha o que ele diz: eu trouxe aos seus discípulos para que ele os expulsasse. Mas eles não expulsaram. Eles não puderam. O que ele está dizendo? Jesus, eu tinha tudo para ter voltado com o meu menino endemoniado. Eu precisei renovar minhas forças, reavaliar. Eu preciso que o senhor veja se o senhor pode fazer alguma coisa. Olha, ele está tão abatido com o que aconteceu antes, que quando ele está conversando com Jesus, ele diz: olha, vou falar uma coisa para o senhor. Se o senhor pode, vê se o senhor expulsa aí. Que eu já nem sei se o senhor pode. Eu já estou tão cansado de ter tentado. Eu já estou tão exausto. Que eu vê se o senhor dá para expulsar o demônio.
Jesus olhou para ele e disse assim: vamos fazer o seguinte, está jogando a responsabilidade em mim, se eu posso, deixa eu te devolver ela. Se você pode crer, tudo é possível que crê. Você tem que aprender a crer mesmo quando tudo é contrário. Dizer que vai acontecer quando você está vendo recurso é mole. Quero ver você dizer que vai melhorar quando você não vê recursos. É isso. Você tem que ir para casa hoje. O que está acontecendo com o seu filho? Vai lá no travesseiro daquele menino, mas ministra uma oração daquela mesmo ali, para deixar uns 10 anjos agarrados no travesseiro. Entendeu? Vai lá e bota a mão e fala: Senhor, esse aqui é meu menino, olha, é meu que vai deitar aqui. Não repara não, que fiz com meu marido, mas puxou só ele, ou puxou só ele. Bota a culpa em alguém, mas vai lá e ministra. Unge a sua cama, unge seus aparelhos. Quer uma televisão, um desktop, um laptop, certo? Um smartphone. Vai lá, sabe? Chega amanhã na sua empresa, ou segunda-feira, e ministra uma palavra. Nós temos que seguir assim. Aquele homem reúne as forças e está falando com Jesus. E quando Jesus diz para ele: se você pode crer, se você crê, eu faço. Sabe o que ele diz? Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Está difícil, Jesus. Jesus falou: então traz o garotinho aí. Menino. Trouxeram o garotinho. Quando o demônio viu Jesus, aí que o demônio ficou endemoniado mesmo. O demônio chacoalhou, jogou o menino no chão. E aí Jesus falou assim: sai dele, demônio, e não entre mais nele. Aí o menino ficou morto. Para, está talado lá no chão. O que o pessoal falou? Matou o garoto. O pai deve ter pensado: Nena, agora não entra mais nele mesmo, poxa. Ele falou aí que o senhor matou meu garoto. Estava melhor com os discípulos. Jesus pega o menino, devolve o pai e diz: vai embora, vai para sua casa. Mas para alcançar aquilo, aquele pai teve que enfrentar, teve que lutar. Hoje nós estamos com uma geração que eu vou falar para você, não luta por nada. Uma geraçãozinha fraca, mas fraca. Sabe? Ah, o marido ficou desse jeito, eu vou largar ele. A mulher ficou assim, eu vou largar ela. Ah, meu filho já era, está perdido. Uma geraçãozinha nova de adolescente, já traumatiza com tudo. Nossa, eu sofri bullying. Bullying na minha época de garoto era para fazer café. É negócio de bullying. Chamava a gente de orelhão, cabelo de fogo. Lembra de Dumbo. E nós não tinha trauma nenhum. Trauma nenhum, trauma. Trauma nosso era apertar a campainha dos outros. Isso que era trauma. Eu não era. Uma geração, né, apta para resolver problemas. Era assim. Nós temos que renovar nossas forças. E para te mostrar isso, e note que todas as histórias que eu te contei, que é do Bartimeu, da mulher Sirofenícia, que é da viúva de Naim, que é do pai do menino que estava endemoniado, e que é da mulher adúltera, que eu vou encerrar com ela, o que elas têm em comum? Jesus passou. Presta atenção nessa história de João 8. Jesus vai para o monte orar e a mulher fica lá adulterando. De manhã cedo pegaram ela em flagrante. E aí vão querer matar ela. Mas aí leva ela para Jesus. Ela está com a sentença de morte. A pedra já está até na mão dos caras, para todo mundo dar uma pedrada nela. Só que quem é que está lá? Jesus. E ele chegou. E ele não desiste dela. Agora quem não vai desistir é ele, porque todo mundo já desistiu. Para todo mundo aquela mulher já está morta. É só tacar a pedra e já era. Quando de repente Jesus entra em favor daquela mulher, chama a responsabilidade para ele, faz todo mundo olhar para si e ver que também tem suas mazelas,
tem seus problemas, e faz com que todos joguem a pedra fora, e a mulher agora não vai ser mais morta. Eu acho isso muito legal, porque eu imagino aquela mulher agora olhando, falando: aí Jesus, isso tudo tem, né? Os pecados, queria tacar pedra em mim, tudo hipócrita. Porque todo mundo tem pecado, né, Jesus? E aí ninguém tem o direito de tacar pedra em mim, né? Jesus deve ter falado assim: todo mundo não. Sou parente do Davi. Uma pedra só na cabeça, eu arrebento você. Eu preciso que você saia daqui animado. Para quê? Para lutar pela vida. Com combustível para agir renovado. Sabe? Renovado. De forças renovadas. É assim que tem que ser. Para quê? Para não desistir dos seus filhos, do seu casamento, da sua vida profissional. Para renovar a sua caminhada de fé, sua comunhão com o Espírito Santo. Ah, pastor, eu falava em línguas e agora eu não falo mais. Porra! Ah, não sei. Ah, não sabe não. Eu sei. Se virguice. Deixou a posição. Renova hoje essa aliança com Deus. Okay, quem é marido e mulher? Eu falo muito para casal. O marido e a esposa que estão presentes aqui, os dois, fica de pé. Isso. Isso aí. Você que está avulso, fica quieto. Isso. Olha para sua esposa aí agora, maridão. E diga para ela assim, ó: tamo junto. Até o fim. E ainda vai demorar, hein, minha filha? Somos casados para sempre. Fala para ela. Isso. Agora fala para seu marido: e aí, meu amor? Sou igual aquela cirofenícia. É, querido, eu não dizia de você não. Fala. Agora dá um abraço no seu marido aí. Olha que lindo. Agora pode sentar, para não causar mais inveja do que já deu. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu quero que você feche seus olhos. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Carioca e flamenguista, você pode achar que eu vim apanhar alguma coisa sua. Eu vim em missão de paz. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Tem uma unção diferente neste lugar. Me ajude aí alguém do teclado. Isso, feche seus olhos. O Jesus que curou Bartimeu, aquele que entrou com providência a favor da mulher cirofenícia, aquele que ressuscitou o filho da viúva, aquele que libertou o menino endemoniado, e aquele que defendeu a mulher adúltera. Ele está aqui nessa noite. E se ele fez tanta coisa por onde ele passou, ele está aqui para mudar a realidade de muitos de nós. Ele não vai poder fazer isso com todos, porque nem todos irão se posicionar. Quem age nessa igreja é o Espírito Santo de Deus, e ninguém aqui quer te constranger. Eu não sei qual desculpa Jesus te deu para te trazer aqui hoje, mas todas elas, se você for analisar, são fracas demais para não terem sido paralisadas ou neutralizadas pelo poder do mal. Só um motivo é forte o suficiente para que você esteja aqui. Ele planejou que acontecesse dessa forma. Então todos os obstáculos foram tirados. Então agora, com muito respeito,
Se você se distanciou dos caminhos do Senhor e precisa realinhar esse contrato, estabelecer esse renovo. Se você já tem um tempo que está sendo atraído pela palavra e hoje você precisa se decidir. Se esta noite foi a noite que Deus separou para você, não endureça o seu coração. Ele veio te buscar. Se você hoje quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez, eu quero que você levante a sua mão e eu quero orar por você. Isso, levante a mão. Tem uma pessoa aqui. Você hoje quer voltar para Jesus? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastor, eu posso chamar? Posso? Eu posso chamar? Deixa eu fazer o seguinte, eu quis fazer adiantado um pouquinho. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui em cima, que eu quero tocar em você. Sai do seu lugar, você que está tomando. E eu sei que é muita gente, hein? É muita gente. Faz essas pessoas. Eu não quero que venha aqui em cima, que eu quero que a igreja veja. Aqui tem mais espaço.